Boa tarde. Nós hoje vamos falar sobre o tratamento medicamentoso do diabetes mellitus, né? Quando a gente faz tratamento medicamentoso, o tratamento se baseia, vamos falando assim, em várias questões, né? Primeiro, principal, são aquelas evidências, aquela famosa medicina baseada em evidências, né? Aquelas evidências que as pesquisas com respeito às grandes evidências, como esses medicamentos conseguem melhorar a condição, reduzir a hipoglicemia e reduzir as complicações agudas e crônicas do diabetes, tá? Muitos fatos no tratamento, às vezes não são baseados especificamente nas pesquisas. Nós não podemos nos fechar exatamente em tudo aquilo que o livro fala, porque às vezes nós vamos encontrar no nosso dia a dia com aquelas famosas preferências dos nossos pacientes, né? Alguns não desejam a insulina. Não é que a gente tenha que fazer o que o paciente quer, mas nós também temos que ouvir o nosso paciente, porque quem vai tomar o remédio é ele. De que adianta eu fazer uma prescrição muito bonita com respeito a uma insulinização perfeita, calcular doses e tudo certinho. E quando chega a casa, o paciente, quem deveria tomar, não tomou. E tudo foi ladeira abaixo, né? Às vezes nós temos que ouvir, temos que ver eh, alternativas para ele. Combinado? A experiência clínica também, muitas vezes a gente não é ou não tem, por exemplo, no mercado brasileiro não existem as glinidas, os inibidores da carbose, por exemplo. E de um dia para o outro eu quero prescrever um deles, esses medicamentos não formam parte da farmacopeia brasileira e não formam parte da nossa experiência. Às vezes é bom dar uma lida primeiro com respeito às experiências de outros lugares e também às evidências de pesquisa sobre esses medicamentos antes de poder fazer o tratamento. Nossos pacientes não são cobaias, como para poder testar em tudo, testar neles tudo que aparece de um dia para o outro. Combinado? Então, quando a gente faz tratamento farmacológico, a gente baseia-se muito na questão. Eu tenho que reduzir a glicose do meu paciente, a glicemia do meu paciente. Mas muitas vezes, reduzir a glicose de um paciente que é, por exemplo, um diabético crônico, eu queria reduzir do jeito como se fosse para uma pessoa de 20 anos, né? Para alguém que já está, o corpo está acostumado a ter glicose de 400, de 300. Então, às vezes, reduzir para valores normais ou fisiologicamente normais pode implicar em graves complicações agudas no meu paciente. Alguém que estava em 400, eu vou reduzir para menos de 100, muitas vezes ele começa a passar mal, né? Então, é, é isso que a parte clínica trouxe em evidência e muita pesquisa foi feita através disso. E como às vezes a normofisiologia daquilo que é marcado como fisiológico, às vezes pode ser até patológico, né? É assim que se estabeleceram as famosas metas glicêmicas. Quanto ou até onde eu deveria puxar, forçar a barra para o meu paciente poder se manter dentro do tratamento adequado, né? Então, aí temos as famosas metas glicêmicas do tratamento do diabetes. Então, em primeiro lugar, nos lembra que nós falávamos na aula sobre a hemoglobina glicada, que a hemoglobina glicada era um marcador diagnóstico, né? E o valor normal se baseava em 6,5, tá certo? Então, as metas terapêuticas, a hemoglobina glicada vai ser uma meta terapêutica. Por exemplo, se eu mantivesse meu paciente em torno de 7 para adultos e pacientes entre 7,5 a 8,5 em idosos, eu estaria obtendo um tratamento adequado. Seria uma meta terapêutica perfeita para eles. Mas eu tenho que considerar que essas metas devem ser totalmente individualizadas. Dependendo se meu paciente é diabético de longa data, dependendo da idade, muitas vezes os idosos não toleram hemoglobinas glicadas menores a 8. A expectativa de vida do meu paciente, um coronariopata, por exemplo,
Às vezes, hemoglobinas menores a 8 não são toleradas. Se existe alguma comorbidade, doenças cardiovasculares, como eu já falei, tá? Então, a hemoglobina glicada, inclusive os estudos UPKDS, fizeram um estudo onde compararam a hemoglobina glicada e se viu que hemoglobinas glicadas maiores a 10 eram prejudiciais, porque faziam uma predisposição meus pacientes a terem complicações cardiovasculares, né? E também se viu esse mesmo estudo do PKDS, viu que hemoglobinas glicadas menores a 6,5, exatamente menores de 5, poderiam ser tão iguais ou tão prejudiciais como hemoglobinas glicadas maiores a 10. E predisponia meu paciente a fazer infarto agudo do miocárdio ou a piora da doença cardiovascular. Então, a glicemia hemoglobina glicada vai ser o principal marcador de controle do tratamento, né? E porém, nunca esquecerem, 7 no diabético, longa data entre 7,5 a 8,5, mas sempre individualizar, ir perguntando como está clinicamente, como está se sentindo com esse nível de hemoglobina, eletrocardiograma, avaliação da função cardiovascular sempre, ok? Glicemia de jejum. Nós devemos estar com a glicemia de jejum sempre menos de 110, tá bom? Como está aqui. Mas nós podemos ter níveis toleráveis. Segundo a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, ele estabeleceu no último algoritmo de 2015 valores toleráveis de até 130, no caso da hemoglobina da glicemia de jejum para pacientes crônicos de longa data, né? E a glicemia pré-prandial, aquela prontinha para almoço, menores a 110 também, tolerável até 130. E a glicemia pós-prandial, aquela depois da alimentação, até 2 horas após ter feito uma refeição, essa é a pós-prandial. Nós podemos tolerar até 160 e podemos tolerar até 180, segundo a ADA. Nós podemos observar aqui que isso não é um consenso, né? Exatamente, existem muitas associações, tanto americana, europeia, inclusive até a brasileira, com respeito a esses valores de metas glicêmicas, né? Por exemplo, a Associação Americana de Diabetes, nós tínhamos falado, a glicemia pré-prandial estava entre 80 e 130 e a pós-prandial menor a 180. E a hemoglobina glicada, menos de 7. Nós vemos que esse coincide ou ele faz uma coincidência com respeito aos valores que a Sociedade Brasileira de Diabetes estipula. 80 a 130, menos de 180. Isso nós estamos olhando que é um valor bem mais permissível, né, comparado com outras associações, por exemplo, com a Federação Internacional de Diabetes, que é uma coisa mais mundial, e a Associação Americana de Endocrinologistas, onde os valores são muito mais restritos, né? A glicemia pré-prandial 110, a pós-prandial 140, e a hemoglobina glicada tem que estar menos de 6,5 para essas associações. Mas esse aqui, o que nós proponemos aqui no Brasil, é uma coisa muito discutida, muito reavaliada, então é uma questão que nós temos que decorar. Valores, tá certo?